Fala galera do nono, beleza? A aula de hoje então é os aspectos naturais da Europa. Simbora! Nesse primeiro momento, pessoal, a gente vai falar da característica da localização aí da Europa, os seus principais limites e a sua extensão territorial. Para iniciar, o que é continente, o conceito dele? Deixei exposto aí para vocês, que é grande extensões de terrenos emersos da crosta terrestre, limitadas pelas águas, os mares e oceanos. Ou seja, então, este terreno que está exposto, e quem faz limite com ele são os oceanos. Aí sim a gente pode denominá-lo como continente. A sua localização agora, sabendo o conceito de continente, vamos falar da sua localização. A Europa, ela está, então, localizada no grande bloco continental denominado como a Euroásia, ou seja, este único bloco vai estar localizado o continente europeu e o continente asiático. O fator que vai determinar esta divisão vai ser o aspecto cultural. Então, através desse aspecto, desse critério, dividimos este único bloco em dois, em Europa e a Ásia. Os limites dele, né? Observando no mapa, ao norte, a gente consegue visualizar que tem o Oceano Glacial Ártico, que a gente está próximo aí da região norte da Escandinávia. Ao sul, tem o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Então, são esses que vão fazer o limite entre a Europa com a África e a Europa com o Oriente Médio. E a leste? Entre leste e nordeste, aí, a gente vai encontrar os Montes Urais, que é ela que vai fazer essa divisão física, né, entre a Europa com a Ásia. E a sudeste tem o Monte do Cáucaso. É outro fator que vai fazer esse limite, um limite físico, né, que vai fazer essa separação da Ásia com a Europa. E ao norte, não, perdão, e ao oeste vai ter o Oceano Atlântico do Norte, onde que são banhados a Península Ibérica, o Reino Unido, entre outros aí. E este mapa, ele está representando este grande bloco continental que é a Euroásia, que está em evidência aqui, da cor verde. Então, toda esta porção a gente pode denominá-la como Euroásia. Como eu comentei, o fator que determinou essa divisão é cultural, por isso que a Europa ficou com essa porção aqui, com esta ponta mais a oeste. Opa, perdão. E aí, a leste, né, toda esta porção aqui pertence à Ásia. Agora, falando das linhas imaginárias. A primeira a ser abordada vai ser a linha do Equador. Então, é a primeira latitude, que é a latitude zero, né? E ela é responsável por dividir o nosso planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A Europa, com esta referência, está localizado totalmente no hemisfério norte. Qual é a outra linha imaginária aí que tem o marco zero? É o meridiano de Greenwich, que foi esta linha imaginária que o ser humano criou para padronizar a hora no mundo. A gente pode perceber que nesta imagem que ela já corta o continente europeu. Então, ela que vai fazer essa divisão entre leste ou oriente com o oeste
ou o Ocidente. Então, ela vai dividir o globo nestas duas porções. Então, a maior parte da Europa está localizada no Oriente. Porém, a gente considera a Europa como um continente ocidental. Por quê? Devido às suas culturas. Então, através de sua cultura, a gente denomina como ocidental. Não está seguindo essa lógica física aí da sua localização do Oriente. Mas outro aspecto que a gente utiliza para quebrar um pouquinho dessa regra aí. Outra coisa que a gente pode falar, que o continente europeu, ele abrange 4 fusos horários. Beleza? Aí onde que está nesta legenda. Este mapa ele vai representar as principais latitudes, né? Que são essas linhas imaginárias que o ser humano criou para definir essas zonas climáticas no globo. Então, a gente pode denominar elas como macroclima, que tem interferência aí no âmbito global. A Europa, em especial, vai estar localizado em 2 grandes macroclimas. Quais são eles? A maior parte localizada na temperada do norte e uma pequena porção localizada na zona polar glacial ou glacial antártica, que é uma pequena porção, onde estou passando com o mouse, localizada no norte da Escandinávia. E dentro dessas 2 grandes zonas climáticas, vai ter a interferência regional. A gente está falando, pode denominar como relevo, que pode impedir ou facilitar a entrada da umidade, do calor, do frio, entre outras características. A continentalidade, então, quanto mais distante do oceano, mais seco vai ser. Amplitude térmica, as precipitações, entre outras características que vai criar esses climas regionais. Então, dentro dessas 2 grandes macroclimas. E a Europa ela vai ter essa diversificação desses fatores. Então, a gente vai começar a visualizar cada uma delas. A primeira, a gente vai falar destas massas de ar, né? Então, são 2 massas de ar que vai interferir e muito no clima da Europa. A primeira vai ser essa massa polar do Atlântico Norte, que é essa MP, que está na coloração roxa. E a outra massa continental é a massa continental tropical norte-africana, a AMC, que está na coloração laranja. Então, cada uma delas está levando consigo as suas características. Beleza, pessoal? E nessa tabela está falando a característica de cada uma dessas massas de ar. O próximo é as correntes marítimas, que são essas correntes aí dos oceanos. Mesma coisa com as massas de ar, consigo estar levando suas principais características, que pode ser seca, úmida, quente, fria. Então, ela também pode interferir no clima local aí do continente europeu. E também são 2 principais correntes que interferem no clima. Quais são elas? A primeira é a corrente do Golfo, que está expresso aqui nesse mapinha, na setinha vermelha. Então, ela nasce aqui no continente americano e vai subindo até o oceano glacial. E ela tem uma característica de uma corrente marítima quente e úmida. Já a outra corrente é do Ártico, que ela vai ter essa característica de fria e seca. Então, a sua origem vem aqui do extremo norte, do Oceano Glacial Ártico. Então, ela desce
até atingir a costa aqui leste da América do Norte. Beleza, pessoal? E elas têm a área de influência, a península, né, escandinava, onde estou passando com o mouse, e a ilha da Grã-Bretanha. Então, são essas duas áreas de influência. E também a Península Ibérica. Vamos colocar essas três. Península Ibérica é aqui, onde estou passando com o mouse. Então, são essas três áreas que essas duas correntes vão interferir muito. O outro fator é o relevo, né? Como eu comentei há um tempo atrás aí, que é um fator que pode ser um agente facilitador ou pode dificultar a entrada e a saída da umidade, beleza? Então, ele vai ser o meio físico que pode ter estas duas características. Então, em determinadas áreas, devido ao relevo, vai ser seca ou pode ser úmida. Show, pessoal? Agora iremos falar um pouquinho, né, de toda esta dinâmica, né, que rege no continente europeu, né, naturais, vai se criar a estratificação vegetal. Então, dentro do continente europeu também vai ter essas diferenças da vegetação, devido a essa variação do clima. Então, a gente pode falar que o continente europeu tem 6 tipos de vegetação diferentes. Quais são eles? A gente está falando... vegetação não, pessoal, perdão, é do clima. Eu me confundi com o slide. Então, com toda essa variável natural, o continente europeu vai ter 6 tipos de clima. Aí, quais são eles? Aí vai ter os temperados, são 3 tipos, que é o oceano, continental e o mediterrâneo. Os climas frios, aí são 2 tipos, né? Que é a polar e o de montanha. E a subtropical vai ter uma, que é a das Canárias, onde que está essa imagem abaixo aqui. Beleza, pessoal? Eu peço desculpa porque eu me confundi. Quando eu bati o olho aqui no mapa, eu pensei que era da vegetação, mas não, é do clima. Então, todo esse fator natural vai fazer essa variação do clima no continente europeu. Estes gráficos, pessoal, a gente chama de climograma. Como a gente lê, como a gente interpreta este climograma? Como a gente pode perceber, vamos pegar do Mediterrâneo. Vai ter essas colunas, né, que estão em azul, então ela vai expressar a precipitação durante os meses do ano. A gente pode perceber aqui que embaixo está janeiro, fevereiro até dezembro. Então, vai ser a precipitação média mensal de determinada área. E esta linha em preta aqui, esta variação da temperatura também durante os meses do ano. Aí vai ter lá uma média de janeiro, de fevereiro e assim por diante. E este climograma, ele vai expressar as características do clima de cada área. Quando a gente fala do Mediterrâneo, olhando este climograma, a gente pode perceber o quê? Que ele é um clima úmido, né? Porque ali, desde outubro até março, tem um alto índice de umidade, né? De precipitação, porém a temperatura é baixa. E quando chega próximo do meio do ano, este nível de temperatura ela aumenta e de umidade ela cai. Ela é o contrário como do Brasil, que a gente tem então um verão úmido e um inverno seco. Lá na Europa do Mediterrâneo é o contrário. O verão é seco e o inverno é úmido. Então, a partir desta análise do climograma. Beleza? E assim, sucessivamente,
analisando tanto do temperado continental como do clima polar. Aí, analisando, a gente vai conseguir encontrar as características do clima da Europa. Agora sim, pessoal, com todas essas variáveis naturais, também vai ter essa diferença na composição da vegetação da Europa, nessa estratificação. Então, ela tem forte influência no clima europeu. Em falando de vegetação, e a Europa é um continente antigo, né, já habitado há muito tempo, então ela sofreu muito com essa presença do ser humano. Esta vegetação natural, o que resta é muito pouco, porque lá se desenvolveu em muito os grandes centros urbanos. O que restam de natural, ela é preservada por lei. Beleza? E a vegetação vai ter 5 estratificações, né? Que vai seguir quase a mesma lógica do clima, né? Então, a gente vai ter a vegetação mediterrânea, vegetação temperada, conífera, pradaria e tundra. A mediterrânea, então, ela vai estar localizada ali no sul, né? Próximo do mar Mediterrâneo, que a principal característica da sua composição é de árvores pequenas, de pequeno porte, né? E adaptadas às altas temperaturas. Porém, vai existir árvores de grande porte, mas é muito pouco. Beleza? O próximo é a temperada, que a sua principal característica, né, são árvores de grande porte e adaptadas às variações da temperatura durante as estações do ano. A conífera são os vegetais de clima frio, né, com a influência ártica ou das grandes latitudes. A gente já está falando lá próximo ali do extremo norte, da linha do Ártico. E a sua vegetação é bastante homogênea, ou seja, ela não vai ter essa variação, vai ser aquela vegetação um pouco mais monótona. A gente vê lá, vai ter a mesma característica ali no nosso campo de visão do horizonte. E a sua principal característica são os pinheiros, né? Que são essas árvores adaptadas a este clima, né? Aí depois tem as pradarias e estepes, né? Que são as vegetações que desenvolvem nas áreas de clima continental das médias latitudes. Ali a gente pode falar, então, que é uma área de transição, né? Entre a floresta e a área desértica. Observando nesta imagem, então, a sua composição ela é de gramíneas e de vegetações herbáceas rasteiras. Quando a gente fala de vegetação herbáceas, são aquela vegetação que não tem caule lenhoso. Onde eu sempre dou esse mesmo exemplo, né? A gente quebra o seu caule com a unha, por ele não ser aquele tronco resistente, forte, né? Lenhoso. E por último aqui da vegetação é a tundra. Então, a tundra ele já está nessas altas latitudes, onde o seu solo, na maior parte do tempo, está congelado, e devido à estação do ano um pouco mais quente, tem esse degelo, aí dá essa formação de uma área mais pantanosa, onde que se dá o processo de formação de gramíneas e musgos. E essas áreas são denominadas como permafrost, que é a formação pela mistura de rochas, terras e gelo, que permanece por um longo período congelado e eventualmente derrete no verão, formando grandes áreas encharcadas e pantanosas. E a sua fauna, né, ela não é muito variada. Turma, por hoje é só, beleza? Daqui a pouco eu irei fazer mais um vídeo relacionado a essa questão da formação dos povos europeus. Falou, pessoal, até mais.